Ovelha pequena, Gávea stellata. É este o tema para a conversa de hoje, número 198. Estamos quase nas 200, não é assim, Zé? É verdade, estamos quase a atingir 2 centenas. Pois é, então e sobre esta, mais um dos teus avistamentos da viagem lá pelo norte. Exatamente. Esta espécie foi vista na Suécia, foi aí que eu a vi a primeira vez, no meu Interrail de 1989, que fiz com o meu amigo João Cruz. Já tinha visto uma mobelha durante a viagem, que eu descrevi em conversa anterior, foi na conversa 187, descrevi o meu avistamento de mobelha ártica, que foi vista a partir do comboio, e agora, no dia 4 de agosto, vi a mobelha pequena num lago, no Parque Nacional de Abisko, no extremo norte da Suécia, a Gávea stellata. É o tal lago que tinha o cartaz a dizer que proibida a presença das pessoas até fim de julho. Sim, tinha, não era bem um cartaz, era um painel, se eu bem me recordo, era assim um painel no topo de uma estaca, como aqueles painéis às vezes a dizer acesso interdito ou a dizer zona de caça, uma coisa desse tamanho. De que eu me recordo, era assim um painel desse estilo a dizer acesso interdito daqui para a frente. Portanto, o painel estava, vamos imaginar, 200 metros antes de chegar ao lago, uma coisa assim, ou 300. Portanto, aquilo era uma zona assim com um bosque de bétulas, não era assim árvores muito grandes, mas o bosque era suficientemente denso para a pessoa não conseguir ver o lago no sítio onde estava a placa. E, portanto, essa placa destinava-se a garantir que as pessoas não se aproximavam do lago para não ficarem à vista das aves e não perturbarem as aves durante a época de reprodução. E, por causa disso, o acesso só era interdito de 1 de maio a 31 de julho. E pelos vistos, esta deveria ser provavelmente uma das espécies alvo dessa medida, porque, pelo que eu percebi, esta espécie, uma das ameaças, digamos assim, que paira sobre ela é a perturbação na área de nidificação, perturbação humana. Não é? Exato. Ou seja, vamos lá ver, naquele lago, eu já descrevi nas conversas anteriores, por exemplo, o pato fusco e o mergulhão de pescoço castanho, ou mergulhão de penachos. Naquele lago nidificavam certamente diversas espécies de aves aquáticas, e como aquilo fazia parte do Parque Nacional, o objetivo aqui era, naturalmente, proteger as aves aquáticas. Eu penso que noutros lagos, a Suécia tem milhares de lagos, eu penso que noutros lagos do país não existe este tipo de proibição, mas aqui, tratando-se de um parque nacional, naturalmente que faz sentido haver estas medidas. Eu, por acaso, agora estou aqui a olhar para o mapa, o que eu vejo ao pé da Abisko, do Parque Nacional, o que eu vejo, há de facto lá um grande lago, um lago até bastante extenso, que se estende por algumas dezenas de quilómetros. Eu não me recordo se o lago que eu fui ver era este ou não. Se calhar era, não, confesso que não me recordo. Sei que havia uma interdição, mas como é o único lago que eu vejo aqui no mapa, se calhar até era este. Não quer dizer que o lago fosse todo protegido, mas pelo menos esta parte do lago que confina com o Parque Nacional estaria, pelo menos nessa época, isto foi em 1989, a ser alvo deste tipo de restrições. Mas eu já estive ao pé de outros lagos na Suécia que não tinham este tipo de restrições, até porque os lagos são usados às vezes para outro tipo de atividades que nada têm a ver com a natureza. E portanto, mas neste caso em concreto eu encontrei esta proibição e eu achei que fazia todo o sentido, precisamente porque, como eu até já comentei em conversas anteriores, porque se está a aplicar uma medida de proteção, neste caso reduzir a perturbação, durante a época em que há uma maior sensibilidade e há o risco de abandono. Aliás, estavas a referir a questão da perturbação, efetivamente, no Birds of the World, refere-se que a perturbação dos ninhos pode dar origem à predação, porque imagina, a ave está a incubar, ela foge com a aproximação de uma pessoa, o ninho fica exposto,
e então pode haver um predador que tira partido da ausência do adulto para predar os ovos ou as crias. Ou pode inclusivamente levar ao abandono. Portanto, E esta espécie, pelo que eu percebi, como nidifica até latitudes extremamente elevadas, deve haver ali mesmo um conjunto de predadores à espera da oportunidade, junto destas aves que nidificam aí tão para cima, não é? sim, é provável, e repara, elas nidificam no solo, embora junto aos lagos, não é? Portanto, por exemplo, o local do ninho, tipicamente, é ao pé da água, que é onde elas nidificam, mas elas até querem águas relativamente pouco profundas, portanto, são ninhos que, estando junto ao nível da água, são relativamente tão expostos e são fáceis de predar. Portanto, em geral, como disse, águas pouco profundas com menos de 1 metro. Portanto, efetivamente, podem ficar expostos a predadores. Há predadores no Ártico, há as raposas do Ártico, por exemplo, haverá outros carnívoros, haverá aves também, não é? Rapinas, eventualmente gaivotas, não tive a ler exatamente quais são os predadores, As mas há sempre o risco secuas, de predação. julgo eu, secuas e outros do género das secuas são Sim, sim. gaivota, a raposa do Ártico, coisas assim Pois, desse exato. género. São, Esses que nós estávamos, portanto, quer carnívoros, mamíferos, quer aves. Mas isso, enfim, eu acho que todas as aves que nidificam no solo, de uma maneira ou de outra, estão expostas aos predadores. Aquelas que nidificam no meio das árvores ou da vegetação densa, eventualmente os ninhos estão mais escondidos e não estão tão expostos, enfrentarão outros riscos, mas as que nidificam no solo, embora se tentem camuflar, nem sempre, nem sempre escapam aos predadores, e há sempre alguma predação. Eu estou a ver aqui uma fotografia que vem no Birds of the World de um ninho que está num tufo de ervas, mas está fora d'água, está na margem, não é? Elas não se afastam muito da água porque estas aves, embora sejam excelentes nadadoras, as mobelhas de uma forma geral, são extremamente desajeitadas em terra. Elas caminham muitíssimo mal. E, portanto, pois é, aquela história de terem as patas muito para trás no corpo, não é? Devem ter o centro de massa completamente fora do sim, sim, sítio. porque as patas estão muito para trás para conseguirem fazer propulsão quando estão a nadar, para lhes facilitar a movimentação na água. Só que acaba por lhes prejudicar a locomoção em terra. Portanto, o ninho ou é em águas, usando material vegetal em águas pouco profundas, ou então é na vegetação junto à margem, e que pode estar rodeado por vegetação emergente. Mas de qualquer forma são em sítios relativamente expostos e, portanto, se houver algum predador à espreita, haverá sempre perdas por predação, mas isso também faz parte de haver perdas por predação natural. Nós é que não devemos estar a acrescentar a isto perturbação que aumenta o risco de predação. Por isso é que existem medidas para proteger as aves na época de nidificação, e o meu comentário que já fiz nas conversas anteriores sobre esta medida de proibição temporária de acesso é que eu acho que em Portugal também se justificaria em determinados locais onde existem colónias ou nidificação de aves aquáticas ou outras situações parecidas, ou de espécies sensíveis, proibir o acesso durante um determinado período do ano. Uhum. Esta espécie nidifica tipicamente em zonas de água doce, apesar de se alimentar tipicamente em zonas de água salgada, não é? Exatamente, é aquilo que acontece com outras espécies que nós já falamos, acontece com a mobelha ártica, acontece com diversas espécies de patos e mergulhões, que nidificam em latitudes elevadas, portanto em lagos, há muitos lagos na Suécia e noutros países vizinhos, nomeadamente na Finlândia, na Rússia, e também nidificam no Canadá, porque esta espécie também tem uma distribuição holártica, e portanto naquelas latitudes há muitos lagos de água doce no meio das florestas, só que no inverno fica tudo congelado. E como elas só nidificam acima dos 60 graus de latitude, elas têm que abandonar esses locais, porque elas alimentam-se principalmente de peixes, que capturam mergulhando, e se os lagos estão congelados não têm hipótese de se alimentar, e então a estratégia que esta espécie e outras também, outras aquáticas, desenvolveu, nomeadamente os patos mergulhadores também, foi de se deslocar para a costa. Porquê? Porque o mar, o oceano, normalmente não congela. Pode congelar lá em cima no Ártico, mas elas descem até latitudes temperadas, às costas da Noruega, Dinamarca, Holanda, França, Inglaterra, por exemplo, porque aí o mar já não congela e, portanto, aí conseguem alimentar-se durante o inverno. Porquê é que não ficam aí o ano todo? Porque aí no mar aberto não têm condições para se reproduzir, não têm sítio para construir um ninho, não vão construir um ninho numa praia.
não é o habitat delas de reprodução. E, portanto, vão para o interior, nas latitudes elevadas, para então nidificarem. Portanto, é uma migração do interior para a costa, embora com alguma deslocação em latitude também. E na Europa até dá a sensação, ao olhar aqui para essa distribuição, que na altura, portanto, estival, até, portanto, ficam por lá por cima todos, mas depois na altura de invernada acabam por, mesmo a nível da Europa, naqueles grandes mares interiores, também para lá vão, não é? Vão para o Cáspio, vão para o Adriático, vão para o Mar Negro, e inclusivamente, embora o mapa de distribuição sugira que a distribuição delas é estritamente costeira, na realidade eu estive a ver o mapa do eBird e também há bastantes registros no interior da Europa. Portanto, em lagos... E na América do Norte é igual. Exatamente. Portanto, há efetivamente aves também que vão invernar em lagos de água doce, só que são em latitudes mais baixas onde esses lagos não congelam, não é? Portanto, nesse aspecto, elas têm é que abandonar as latitudes elevadas onde os lagos estão congelados, porque aí elas não têm oportunidade de alimentação. Mas na América do Norte, elas nidificam, como eu referi, no Canadá, portanto, em latitudes elevadas que já estão um bocadinho para lá do Círculo Polar, e depois vão invernar nas duas costas do continente americano, quer na costa oeste, desde o Alasca até à Baixa Califórnia, que já faz parte do México, e também na costa leste dos Estados Unidos, desde o Maine até à Flórida. Mas depois, lá está, há bastantes registros, podemos dizer, bastantes, em lagos interiores, um pouco por todo o país, nomeadamente pelos Estados Unidos. Não quer dizer que sejam tantas, possivelmente serão menos as que invernam no interior do que aquelas que invernam na costa, mas há distribuição pelo interior. E na Europa acontece a mesma coisa também. E quando fazem estas migrações e vão para a zona costeira, chegar a Portugal é só por sorte, não? Sim, Portugal, bom, já houve algumas espécies, incluindo as duas últimas conversas, em que nós falámos de situações de espécies que vêm da Escandinávia e de outros países nórdicos, invernam na Europa Central e de vez em quando chegam a Portugal, mas em que Portugal está no limite sul da área de invernada. É também o caso da mobelha pequena. Portanto, as principais áreas de invernada, olhando para o mapa do eBird, vê-se que as zonas de maior frequência de observação durante o período de invernada situam-se efetivamente em latitudes temperadas, nestes países que eu referi, portanto, Dinamarca, Países Baixos, França, Reino Unido e também na Islândia, também há, e depois nos países do Báltico, desde que não estejam congelados, portanto, ali nas costas da Lituânia, da Estónia, da Polónia. Há sempre algumas que vêm até ao norte de Espanha para invernar, embora não muitas. Os dados disponíveis sugerem que a população invernante em Espanha normalmente andará ali pelas escassas dezenas. E depois aparecem sempre algumas em Portugal. Em Portugal, a mobelha pequena, até há muito pouco tempo, era considerada uma raridade. Desde este ano, de 2025, deixou de ser. Ou seja, a partir de janeiro deste ano, Portanto, já cumpriu aquele tal critério do ser observado não sei quantos anos de seguida, pelo menos não sei quantos. Exato, porque o Comitê Português de Raridades, que é quem faz a homologação dos registros de raridades, desde há alguns anos tem um critério quantitativo para excluir raridades da lista. Aliás, já devia ter desde o início. E eu contra mim falo porque eu também fiz parte do Comitê Português de Raridades durante alguns anos, e nessa altura não havia critério quantitativo e depois de eu sair continuou a não haver. Portanto, estás perdoado. Obrigado. A verdade é que na altura o comitê ainda era bastante jovem e eu, pronto, na altura havia a preocupação também de recuperar todos os registros que estavam pendentes para começar a produzir relatórios regularmente,
e a informação existente sobre a invernada, ou sobre a ocorrência, melhor dizendo, de determinadas espécies não era ainda muito clara. Havia tão poucos registros que não havia ainda uma base muito sólida para criar critérios quantitativos. Embora, como disse, retrospectivamente, eu acho que deviam ter sido criados logo no início. Não foram, mas pronto, mais vale tarde do que nunca, é o que diz o ditado, não é? A verdade é que desde há, penso que meia dúzia de anos, o Comitê Português de Raridades então criou um conjunto de critérios quantitativos e agora estou a citar de memória, mas creio que a regra é se houver uma média de 5 registros por ano ao longo de, não sei se é 5 anos, se é mais. Portanto, tem que haver 5 registros em média, ou é 5 anos ou é 10 anos. Agora peço desculpa, mas não tenho de cor. Portanto, tem que haver uma média, mas tem que estar, acho que é 10 anos, com uma média de 5 registros diferentes, mas tem que estar presente em 8 desses 10 anos. Porquê? Porque se não houvesse esta necessidade de distribuir, imagina, apareciam 50 de uma só vez e fazias logo a média dos 10 anos num único ano, quando aquilo tinha sido um influxo, não é? Que às vezes acontece. Portanto, é para garantir que há aqui uma certa regularidade ao longo do tempo. E a mobelha pequena teve, então, cumpriu esse critério e desde janeiro de 2025 deixou de ser necessária a homologação, ou seja, continua a ser uma espécie rara, mas já não é formalmente uma raridade. Quando eu digo rara é que aparecem números muito reduzidos e em certos invernos pode nem aparecer nenhuma, porque estas aves Escassa, vindas do... não é? Como? Escassa, portanto, não é? Mais do que... Escassa, mas já é um escassa a puxar para o rara. Ou seja, o rara não é necessariamente sinónimo de raridade, embora os termos se possam confundir. Não é raridade no sentido de que não exige homologação, mas é rara no sentido que não é uma ave que tu consigas ter a certeza de ver todos os anos. Porque, apesar de já não ser exigida a homologação, pode dar-se o caso de num determinado ano não aparecer nenhuma, ou não ser vista nenhuma. E quando se vê, digamos assim, é ao longo de toda a costa ou é assim, É, tipo, mais na zona norte do que na zona sul, imagino mais eu, na não é? zona norte, mais na zona norte, como é habitual em várias destas espécies vindas do norte da Europa. Não é verdade para todas, porque às vezes também há questões de habitat a interferir nisso, mas no caso da mobelha pequena, a maioria dos registros conhecidos, tal como em Espanha, são quase todos na costa norte, desde o País Basco até à Galiza, passando pela Cantábria e pelas Astúrias. Também há alguns na Catalunha, mas depois no sul há muito menos. E no caso de Portugal, olhando para o mapa que está no eBird, há uma linha quase contínua desde a Foz do Rio Minho, em Caminha, até ali quase à zona da Figueira da Foz, e depois daí para baixo, portanto, à Foz do Mondego, depois daí para baixo os registros começam a estar mais dispersos, mas há registros em Óbidos e em Peniche, há registros na região de Lisboa, há registros em Setúbal, no estuário do Sado, e depois há registros pontuais na costa alentejana e no Algarve, mas há muito menos. E no sul de Espanha é igual. Portanto, digamos que Portugal, como agora já não é raridade, nós dizemos que a espécie já não é divagante, já não é acidental, podemos dizer é que Portugal está no limite sul da zona de invernada regular. Mas sim, claramente mais frequente na parte norte. E normalmente aparecem indivíduos isolados ou pequenos bandos de uma, de duas, três, mas há um caso de 5 aves observadas a passar para norte em Aveiro em março de 1994 e um outro registro, este ainda mais notável, de 2 dezenas de mobelhas pequenas pousadas no mar, num bando assim pouco coeso, em fevereiro de 1999. É a maior concentração registada até hoje em Portugal. Portanto, 20 indivíduos em Aveiro. De resto, houve uma de 5, como eu disse, houve uma de 3 numa contagem efetuada de avião entre o Porto e a Figueira da Foz, já há uma série de anos, não tenho a certeza do ano, mas penso que foi no início da década de 90, mas estas estavam mais afastadas da costa, e os outros registros quase sempre são aves isoladas, mas do Minho ao Algarve, como referi. Eh, não sendo a única espécie, portanto,
desta família que aparece, que ocorre aqui por Portugal, como é que se distingue esta? Bom, como é que se distingue das outras mobelhas? As mobelhas, quando estão em plumagem nupcial, são relativamente fáceis de identificar, porque têm mais contraste de cores. Só que no inverno, Quando elas cá aparecem não vêm assim, não não, é? normalmente não. Pontualmente já aconteceu haver observações em abril ou maio de mobelhas já a adquirir as cores nupciais, mas normalmente a maioria dos registros está-se no inverno e hum, no inverno as mobelhas têm todas um aspecto, vamos lhe chamar assim, um bocado cinzentão. Cinzentão que é mais cinzento por cima e mais branco no pescoço, na parte frontal do pescoço, e mais cinzento na parte superior do pescoço e no dorso. Portanto, à primeira vista, em termos de plumagem, elas são todas relativamente semelhantes. Como é que elas se distinguem? Bom, em primeiro lugar, da mobelha grande, que é a Gavia Ymer, que é uma espécie de que nós ainda não falámos aqui, havemos de falar mais para a frente. A mobelha grande, além de ser de maiores dimensões, tem um bico mais robusto e tem uma espécie de meio colar preto no pescoço, ou seja, no pescoço, a meia altura, aparece uma espécie de um colar que vem por trás, como se estivesse a abraçar o pescoço, mas não está completo, porque ele não é fechado à frente. Um bocado como os colares dos borrelhos grandes de coleira juvenis, que têm assim um colar que não chega a fechar. Isso é a mobelha grande. A mobelha ártica, que já tem uma dimensão menor, é parecida com a mobelha. É a mais pequena, não é? Das mobílias. Não, a Esta mais pequena é a nossa, é a mobelha pequena, esta que a gente está a ainda é falar mais hoje. pequena do que esta. É a mais pequena. A mobelha que tem 55 a 67 centímetros. A ártica tem 63 a 75 e a grande tem 73 a 88. Portanto, ainda há aqui uns 10 centímetros de diferença entre cada uma delas. A ártica, que é a mais rara em Portugal, é um pouco mais escura e normalmente tem uma mancha branca visível na parte lateral posterior, mais ou menos na zona onde encaixam as patas, que a mobelha pequena não tem. A mobelha pequena portanto, é cinzenta, não tem a tal mancha branca na parte posterior do flanco e não tem o tal meio colar preto da mobelha grande. E depois tem um bico fininho, é que tem o bico mais fino e que tem a característica de normalmente estar a apontar para cima, porque ela já põe a cabeça numa posição inclinada e depois a mandíbula inferior também é ligeiramente convexa e, portanto, reforça esta sensação de estar a apontar para cima. É também uma característica desta espécie. Mas elas ao longe parecem mais branquinhas no pescoço, porque é que têm menos marcas visíveis. Se virmos de muito perto, que nem sempre é o caso, se virmos de muito perto, as partes superiores na plumagem de inverno estão cheias de pintinhas brancas, como se fossem estrelas. Portanto, ela tem um aspecto estrelado. E este estrelado de muitas estrelas é o significado do nome específico stellata, porque stellata é um nome latino que significa estrelado e que deriva de stella, que significa estrela. Portanto, stellata, no fundo, se nós fôssemos traduzir isto à letra, significaria mobelha estrelada, é o que isto quer dizer. E já que explicaste o Stellata, o Gávea, qual é a origem desse nome? O gávea é uma palavra que é latina e que se refere a uma ave marinha não identificada que nidificava no meio das rochas, talvez fosse um tipo de gaivota, não se sabe muito bem. A verdade é que para várias aves aquáticas e não só, muitas vezes foram usados nomes que tinham origem em designações antigas, mas sem se saber a que espécie se referiam. E terá sido o caso aqui. E é como nós, as nossas gaivotas, ou gaivotas, enfim, as nossas gaivinas, não é? Também têm, de certa forma, uma alusão a esse nome, imagino eu, não é? Mesmo no nome comum, não é? Depende das espécies, mas neste caso estávamos a falar do nome científico mesmo, do Gávea. O Também, Gávea, que nem sequer é o nome original, porque o nome científico deste grupo tem uma história curiosa que eu agora não vou contar em detalhe. Isso foi contado de uma forma muito mais detalhada na conversa 187, que é dedicada à mobelha ártica, e portanto, para não estar a repetir tudo, vou só referir muito brevemente. O Linneu, quando descreveu a mobelha ártica, chamou-lhe colimbos árticos.
Mas depois, mais tarde, esse nome colimbos deu algumas confusões e a União Internacional para a Nomenclatura Zoológica, a Comissão Internacional, desculpa, para a Nomenclatura Zoológica, decidiu abolir o nome colimbos e substituiu-o pelo gávea. E, portanto, o nome gávea surge muito mais tarde e o nome original do Linneu para a gávea ártica foi abandonado, porque era colimbos árticos. Portanto, a história está contada nesse episódio para quem tiver curiosidade. No caso da gávea stellata, o nome original foi Colimbus stellatus. Portanto, ou seja, foi usado o nome Colimbus, mas neste caso não foi o Linneu, foi o Pontoppidan. O Pontoppidan, que era um bispo luterano dinamarquês, que também se interessou por questões da natureza e também descreveu diversas espécies, principalmente aves marinhas. E então o Pontoppidan, em 1763, portanto 5 anos depois do Sistema Natura do Linneu, que é de 1758, ele descreve isto como Colimbus stellatus. E a localidade tipo terá sido no Reino Unido. Curiosamente, também tem aqui depois estas curiosidades, o Linneu depois também propõe um nome para esta espécie em 1766, na 12ª edição. Foi o Colimbus septentrionalis, porque ele em 1758 não tinha descrito esta espécie, porque eu presumo que ele residia em Estocolmo, e em Estocolmo há a gávea ártica, mas a stellata não, que a stellata é uma espécie que tem uma distribuição mais a norte. Talvez por isso é que ele depois lhe chamou septentrionalis, porque septentrionalis significa do norte, do setentrião. Acontece que o Linneu acabou por ser ultrapassado por si próprio, não é? Ou seja, foi ultrapassado pelo seu próprio sistema, porque ele propôs o sistema em 1758, escreve o Colimbos Árticos e depois, em 1766, descreve o Colimbus septentrionalis. 66. Só que em 63 o Pontoppidan já tinha descrito a espécie, com o nome Colimbus stellatus. Ora, como existe atualmente a regra da prioridade, e a regra da prioridade determina que a descrição mais antiga é aquela que fica, embora durante algum tempo tenham coexistido aqui vários nomes, porque o Brunisch, em 1764, também lhe chamou Colimbus borealis, houve um outro indivíduo que era o Gunnerus, que lhe chamou Colimbus lumen, e o Brehm, em 1826, ainda lhe chamou Colimbus mulleri. Portanto, como vês, isto acontecia com outras espécies, há uma altura em que coexistem vários nomes ao mesmo tempo. E só muito mais tarde, quando quando surgem tentativas de pôr ordem neste caos que se tinha criado, então vai-se ver qual é o nome mais antigo, e o mais antigo era o do Pontoppidan, e é por isso que é o do Isto, em Pontoppidan. geral, só este ano é que temos uma taxonomia unificada, não é? Não, mas atenção, a taxonomia unificada é outra questão. A taxonomia unificada, que havemos de falar um dia destes, espero fazer um webinário em breve, tem a ver com resolver as diferenças entre as várias autoridades que, num dos casos, consideram espécies e noutros consideram Significa que havia subespécies. espécies iguais com nomes diferentes, eventualmente, não é? Sim, esses casos já começaram a ser resolvidos há vários anos, mas sim, continua a haver casos em que há diferenças de tratamento para as mesmas espécies pelas várias autoridades. Mas, portanto, eu estou a dar este exemplo para mostrar que estas confusões taxonómicas, se assim se pode dizer, não começaram agora. São desde que o Linneu inventou este sistema que tem havido duplicações, confusões, trocas de género e de espécie e nomes diferentes ao mesmo tempo, e portanto, mas como eu disse, a regra da prioridade determina que é o mais antigo, e então o Pontoppidan foi aquele que tinha a descrição mais antiga, e por isso é que ficou o Colimbus stellatus. Mais tarde, quando o género Colimbus é abolido, como é explicado no outro episódio, passou então a ser usado o nome Gavia stellata, que é aquele que se mantém até hoje. Em termos de estatuto, esta ave é list concern, não é? Portanto, não preocupante. Não é? A nível global e europeu é pouco preocupante, porque estima-se uma população global de 200 a 600 mil indivíduos. Na Europa pensa-se que haverá 115 mil indivíduos. Em Espanha, onde ela é uma invernante muito escassa, está atualmente com o estatuto DD. O DD significa data deficient, portanto, quer dizer que não há dados concretos que permitam atribuir uma categoria. Em Portugal, como acontece com a generalidade das raridades, nem sequer há categoria, portanto, a espécie não foi avaliada. Mas, de qualquer forma,
ela distribui-se, como eu disse, tem uma distribuição holártica, portanto, América do Norte e Eurásia, mas a população da Eurásia é muito mais importante quantitativamente, portanto, representa 80 a 90% da população global. Mas sim, é uma espécie globalmente bastante frequente. Deixar só aqui uma nota então de que se alguém quiser saber mais alguma coisinha sobre estas espécies, que realizou-se há uns tempos um webinário sobre ovelhas, as grandes nadadoras que vêm do frio, e que esse vídeo está disponível no site avesportugal.info, associado à espécie que estamos a falar agora, não é? Exato. E Gonçalo, ficamos, obrigado. ficamos Até à por aqui. próxima. Obrigado, Zé. Até à A todos, próxima. obrigado.